Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com o fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Et ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ao ouvirmos estas palavras do Evangelho de São Lucas, nos remetemos de modo direto à solenidade que celebrávamos no domingo passado, a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Imaculada, Imaculada Conceição de Maria, e buscando fazer como São José Maria nos diz, para entrarmos no Evangelho, para podermos tocar aquela cena daquele Evangelho que o anjo a ela vem e a anuncia a sua maternidade, e anuncia esta missão que o Senhor a pede. E diante disso, vemos e podemos tocar, entrar no Evangelho e imaginar, né, a Virgem Maria, o que estaria fazendo? Que a Virgem Maria poderia ali estar? Talvez pudéssemos pensar várias coisas, mas nas pinturas de modo particular, creio que com unanimidade apresentam rezando, buscando falar e ouvir a Deus, buscando saber o que Ele quer para a vida dela, como ela pode fazer a vontade do Senhor. Estaria ela ali se entregando diante de tudo aquilo, diante daquele seu casamento já marcado, diante das questões que ela já havia sentido, diante da sua consagração já feita, estava ali rezando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então, diante do seu abrir, do seu rezar, vem o anjo. Vem o anjo e se admira diante daquela jovem que ali está e extremamente aberta à vontade do Senhor, aberta a fazer a vontade dele, resplandecente de beleza e de graça diante da sua união com o Senhor. Então ele lhe revela aquilo que o Senhor pede, esse serviço, esse ato de estar com ele, aquilo que o Senhor pede que ela faça. E diante disso, vemos a sua resposta. Vemos a sua resposta aberta a Ele. O estar e fazer a vontade de Deus sempre está ligado. É fato que diante de tão rico relato, ao longo dos séculos nos falaram de tantas coisas, mas diante da resposta mais substancial, a Virgem Maria, creio que o tema que poderíamos colocar, que é extremamente relevante, é o seu serviço. Et ancilla Domini. Eis aqui a escrava do Senhor. Quando vemos de modo mais enfático
A antiga está mais na tradução, se formos colocar ao pé da letra, como servo. Mas se formos buscar verdadeiramente a profundidade do que quer dizer, esmiuçar tudo aquele mistério apresenta o peito da Virgem Santíssima, a sua resposta, poderíamos colocar sem sombra de dúvida, escrava. Porque ela tem uma submissão plena ao Senhor. Ela tem esse ato de entrega total a Ele, tudo para a vontade dEle, faz tudo o que Ele pede. Não é mero trabalho. E por que, então? Porque um vocábulo e não outro. Se olharmos na cultura judaica, servo é aquele que faz as coisas, mas é um trabalho um pouco mais nobre. Não é um trabalho forçoso, não é um trabalho onde certas coisas serão pedidas. É um trabalho mais enobrecido e que depois terá uma paga. Vemos, por exemplo, os servos da vinha, que o Senhor chama, promete um salário, uma diária. O escravo não. O escravo é aquele que, de modo diferente, faz tudo. Está inteiramente disposto, vinculado ao seu Senhor, sem receber nada, e faz aquilo que é mais duro, mais árduo, mais pesado, mais humilhante. Por exemplo, um servo não lavaria os pés do seu Senhor. O escravo, sim. Então, o escravo é este que faz tudo. Mas se olharmos, por que a Virgem Maria seria escrava? Não porque o Senhor a impõe numa escravidão, não porque o Senhor a prende por imposição divina, mas ao contrário, por sua disponibilidade, ela se faz, se entrega para fazer inteiramente a vontade dele, onde a sua recompensa, mais que qualquer outra paga, é estar com ele, é fazer aquilo que ele pede. Ela é essa escrava inteiramente disponível, aberta, a fazer tudo, até aquilo que parece ser mais humilhante, ela está ali para fazer. Não pensa duas vezes. E vemos que esse serviço, este ato de estar ali, disponível ao Senhor, ele tem certas características. Poderíamos colocar a disponibilidade da Virgem Maria e a abertura, o zelo nas coisas, mas principalmente a prudência. Teremos depois outros pontos, mas aqui que ressalta-se a prudência. A prudência no servir, porque ela busca saber o que ele quer e como quer. A Virgem Maria não age diante do Senhor que fala e pede algo e ela simplesmente faz, mas sem saber direito. Ao contrário, ela pergunta. E vemos isso nessa passagem. Como fiet quando filho não conosco? Como se dará isso se não conheço homem? Ou uma tradução mais enfática, se não conheço varão. Santo Ambrósio, ao comentar esta passagem, diz que ela já crê, ela já sabe que aquilo vai acontecer, ela já se abre, ela só não sabe como, por isso pergunta. E nesse sentido, poderíamos dizer que já nesse questionar, ela já antecipa a sua resposta. Eu vou fazer, sim, só me diz o que eu tenho que fazer. Como
eu tenho que mudar meus planos, eu tenho que fazer de outra forma. É só falar. Fala e eu faço. Eu quero saber como eu vou fazer isso. Eu quero estar na vontade do Senhor. O meu empenho, a minha oração é para isso, para eu estar na segunda vontade dEle. Então me diz, como? E eu faço. E algo interessante nessa passagem é que nosso Senhor, que Deus não só responde por meio do anjo como vai fazer aquilo, mas acrescenta um detalhe. Ele dá uma prova que não é necessária. Ela já acredita, ela já sabe, mas o Senhor achou por bem dar uma prova. O anúncio de que Isabel, sua prima, estava grávida, para mostrar que Deus pode fazer muitas coisas, mas isso na Sagrada Escritura já tinha. Mas ele simplesmente apresenta isso. E a Virgem Maria, diante desse ímpeto de servir, de se colocar disponível, dessa prontidão, ela voluntariamente vai para servir. Ela vê aquela necessidade e antes mesmo que qualquer coisa seja pedida, ela já tem essa prontidão, esse zelo, esse cuidado. E vemos esse zelo simplesmente conhecendo geografia. Como assim, tá? Como é que a gente, conhecendo geografia, a gente pode ver que ela tem esse zelo e esse empenho? Sabemos que a Virgem Maria estava na Galileia, na sua cidade, Nazaré. Se formos pela história, veremos que, apesar de hoje ser a região próxima propriamente da cidade de Jerusalém, mas o vilarejo, a cidade onde estava Santa Isabel e Zacarias, era uma cidade nas montanhas da Judéia, ao sul, uma cidade chamada Aicari. E sabemos pelo relato que ela vai apressadamente. Ela vai apressadamente a uma distância de 150 quilômetros. Ela percorre 150 quilômetros e aonde no final vai ter que subir uma montanha. Me recordo que um padre esteve na Terra Santa e foi lá visitar e estava atrasado e teve que subir correndo, para ir celebrar na Basílica, porque tinha um horário. Ele disse que chegou esbaforido, cansado. E ele comentava: agora você vê que a Virgem Maria passou e olha que eu não corri todo o percurso. É isso, sim, ela foi apressadamente, voluntariamente para estar e literalmente tendo o rei na barriga. Mas que qualquer outra rainha, ela tinha o rei na barriga e foi servir. Foi servir, está ali, aberta, disponível, quase que antecipando aquilo que o nosso Senhor dirá no Evangelho. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Ou então, a versão lucana própria dessa passagem: eis que estou no meio de vós, como aquele que serve. Ela está ali para isso, para servir. Essa abertura inteira de doação, de entrega. Mas para entendermos o que é, de fato, este serviço, como ele se dá, é necessário sabermos esses dois pontos. Saber o que é o serviço e como servir. Se formos no livro do Gênesis, veremos que quando Deus cria o mundo e coloca ali o homem, Ele o coloca para trabalhar
na terra. Este serviço, este empenho, o trabalho dignifica o homem. Isso São José Maria se empenha tanto diante da mensagem da obra em apresentar. O trabalho faz com que o homem seja digno, se dignifique, reconheça aquilo que é. Como o homem se dignifica? Fazendo o que deve ser feito. Se imaginarmos como isso se dá, basta vermos um copo. Se pegarmos um copo, o copo ele pode ter água e bebermos. Mas no copo a gente também pode colocar alguns papéis para jogar fora e transformar um copo numa pequena lixeira. O copo a gente também pode colocar numa plantinha e deixá-la ali. Só que o copo não vai dar na sua dignidade, digamos assim, de copo quando a gente usa ele como lixeira, ou quando a gente usa ele como um vaso. O copo corresponde àquilo que é quando ele é um copo, quando ele serve para portar líquido para que possa servir outra pessoa no seu saciar-se. O homem também. O homem foi feito para algo. E a sua dignidade se dá diante de quando o homem faz aquilo que deve fazer. E aí entendemos o que é servir. Porque o homem foi feito para algo. E este algo é amor. É amar a Deus, amar ao próximo. Não à toa nosso Senhor se empenha tanto em dizer, diante do sentido real da lei, que é o amor. Devemos entender isso. São José Maria diz no ponto 815 de Caminho: queres verdadeiramente ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. Talvez esse seja o ponto mais conhecido do Caminho. Mas por vezes a gente só olha isso quase que como uma frase slogan. E às vezes a gente não se pergunta o que isso quer dizer. Como fazer? Estar no que deves, estar no que fazes, significa não outra coisa a não ser amar. Amar a Deus nas pequenas coisas. Colocar a Deus diante do nosso fazer, diante do empenho. Não ficar achando que eu posso fazer 1 milhão de coisas sem dar atenção. Porque eu não estou transformando aquilo em oração. Eu não estou buscando a presença do Senhor naquilo que eu faço. Eu não estou buscando amar o Senhor naquilo. Mas eu fico disperso, tentando preencher tantas e tantas coisas. Não. Fazer aquilo bem feito da melhor forma possível, com o maior empenho, com o maior zelo, com o maior esmero. Aí sim eu dignifico o meu trabalho, aí sim eu busco amar a Deus naquilo que eu estou fazendo. Aí eu entrego aquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Aí sim eu consigo transformar, como São José Maria diz, talvez na mais famosa homilia que tem, amar o mundo apaixonadamente, consigo transformar a prosa de cada dia em poesia heróica, empenhando-me, saindo das distrações, amando o Senhor naquele mais intensivo que eu devo fazer. E este fazer, talvez a gente possa imaginar, mas tem tantos que conseguem fazer tanta coisa com maior eficácia, com maior empenho.
conseguem fazer tantas e tantas e tantas coisas e produzir. Nosso Senhor não quer que sejamos máquinas não sabem amar. Não se trata tanto de eficiência, de muita produção. Significa, nosso Senhor nos pede que este nosso fazer, este nosso empenho de servir, seja ser aquilo que eu devo ser. Isso é, que eu saiba amar diante daqueles meus atos, diante daquele meu empenho, diante daquilo que eu estou ali para fazer. Significa ser útil. Não útil no sentido mundano, da lógica mundana de fazer muito, de produzir muito, de ter boas notas, um bom resultado, elogios, uma grande quantidade. Não, mas ser útil ao outro. Que às vezes a nossa utilidade no outro não está em vender grandes coisas e conseguir tantas proezas, em ganhar. Às vezes é simplesmente um estar. Certa vez, ouvia uma meditação, o padre dava um exemplo que me chamava muita atenção. Tinha uma certa senhora que estava passando, estava chovendo, e entrou numa loja para se aplicar da chuva. E então o vendedor disse: "Senhora, a senhora quer alguma coisa, olhar?" "Não, só estamos me aplicando da chuva, esperando a chuva passar." "Mas a senhora está cansada, não muito, a senhora quer uma cadeira? Tem uma cadeira para se sentar, para aguardar?" "Não, eu não vou comprar nada." "Não sei, mas a senhora quer?" Foi, tratou com gentileza, serviu uma água. Os colegas, depois que a mulher foi embora, começaram a rir. Vou pegar nada, não conseguiu nada. No dia seguinte, parou um carro na frente da loja, carro desses grandiosos e suntuosos. Desceu um homem, gostaria de falar com o vendedor fulano de tal. Aquele vendedor que tinha pedido para aquela mulher chegou quase que tremendo, mas assim: "O que eu fiz? Eu quero remobiliar minha casa e todo o meu escritório, e eu quero que seja o Senhor que me atenda, porque a minha mulher ontem esteve aqui simplesmente se abrindo da chuva e atendida por você. Viu a sua dignidade diante do servir, ainda que não levasse nada." Isso é servir. Não é querer grandes coisas, mas aprender a dar ao outro. Este exemplo nos mostra também que não só questão de idade, abrir-se ao outro, mas nos mostra como servir da melhor forma. Neste empenho nas pequenas coisas, de ter essa visão sobrenatural, de ver Deus no outro, e de querer dar Deus ao outro, diante do amor, do carinho, de anunciar a verdade. Entender que o serviço, essa dimensão está nas pequenas coisas, nos detalhes. Entender que todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Recordo certa vez, num convívio, que para seminaristas que contavam a história da Dora, e na meditação o padre então falava, dava o exemplo dela de que estava ali limpando as coisas, espalhando, já tinha
aliado máximo e tal. São José Maria era bem exigente nas pequenas coisas, viu aquele espaço entre a panela e o carro, que ali tinha gordura. E falei, olha isso aqui, ainda está sujo. Ela foi, pegou uma ferramenta, desmontou tudo, se empenhou em aliar, em limpar os mínimos cantos. Isso é querer o melhor, cuidar daqueles detalhes. Também um outro exemplo da cidade de São José Maria é gente fazendo apostolado no hospital com alguns jovens. Ele pediu que o jovem fosse cuidar, né, e levar algumas coisas daquelas pessoas que estavam doentes, só jogando com tuberculose e tal. Então tinha que levar aqueles escarpos, aquelas coisas, dar naquele jovem levando baldas e tudo mais, assim, e era algo pesado. São José Maria foi para o nosso santo pesado. Ele chegou próximo ao rapaz, ele ali dizia: Senhor, que eu faça boa cara, que eu faça boa cara. Este pequeno empenho, fazer da melhor forma aquilo que foi exigido, aquilo que foi pedido, aprender a doar-se. E diante disso, vemos essa receita que é nos dada para um bom serviço, a prontidão das coisas, a paciência diante da adversidade, o cuidar destes detalhes, dos mínimos detalhes, fazer da melhor forma possível e ter bom humor, essa alegria de saber servir, de saber dilatar o coração, de saber doar-se. Alguns quadros da licitação sempre mostram Virgem Maria, Santa Isabel. E uma dessas pinturas chama a atenção porque elas estão uma de frente à outra, diante daquela chegada, gargalhando assim, diante desse encontro. A Virgem Maria tinha essa boa alegria, esse bom humor de servir e saber que era essa entrega ao Senhor. E diante da exultação, da visitação, deste levar o Espírito Santo, de levar a presença de Deus ao outro, esta alegria que contagia a todos. Devemos também nós ser assim no nosso trabalho, ser assim diante do nosso apostolado, ser assim diante de todos, porque somos chamados a isso, somos chamados a fazer das pequenas atividades, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, este modo de apostolado, cuidando dos detalhes, cuidando de como nos apresentamos ao outro, para levar uma Virgem Maria essa alegria que contagia, essa alegria de estar em Deus e levar a Deus, essa alegria de fazer com que os outros vejam em nós este carinho do Senhor, que os eleva a ver a sua dignidade. Todo homem, todos são dignos, todos têm dignidade, todos são filhos de Deus. Mas infelizmente alguns se deixam levar e se abater e esquecem daquilo que são. E vivem diante daquilo que fazem. Devemos aprender
a ter este bom apostolado de também anunciar essa dignidade aos outros, fazendo-nos despertar para ver que são aquilo que são filhos de Deus, que devem ser amados, que devem amar, que devem servir. Família de Nazaré, São José, a Virgem Santíssima, eles eram aqueles que eram os mais humildes, materialmente falando, e também espiritualmente, que são os mais santos que temos. E vemos isso quando vemos que a realidade é que a Virgem Maria era uma dona de casa. A criatura mais santa na face da terra era uma dona de casa, um serviço que para tantos é desprezado. É mais um. Mas é o que fez com que ela fosse a mais santa. Também São José. Em Israel, ser carpinteiro era quase ser qualquer coisa. E, no entanto, aquele carpinteiro foi escolhido pelo Senhor para que fosse ele que cuidasse, que protegesse. Eles também passaram por um período onde não tinham nada. Vejamos, por exemplo, diante da fuga para o Egito. Ninguém conhecia São José lá. Ele não tinha nada. E depois, na volta, também não tinha nada. Mas se empenhou. E diante disso, eles nos ensinam a aprendermos também a nos empenhar. Diante das pequenas atividades, diante do nosso serviço em casa, diante do estar com a família, diante do chegar cansado e brincar com os filhos, estar com a esposa, diante do trabalho, sendo aquele cliente agradável ou não, sendo aquele que eu atendo, que eu ensino, mais agradável ou não. Somos chamados a servir com empenho a todos e também dar este auxílio aos outros, para que possam verdadeiramente ver que são chamados a estar com o Senhor, que são chamados a corresponder à dignidade que o Senhor nos chama a ter. Somos esta família que está a caminho, e estar a caminho exige o nosso empenho diário, a nossa correspondência diária. Que aprendamos com São José e a Virgem Maria a sermos as boas setas, como eles o foram, que sabem apontar o melhor caminho, que é Cristo. Amém. Dou de graças, Senhor, por bons propósitos, afetos e inspirações que lhe comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai do Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.